Na última semana, o Brasil teve destaque internacional por não divulgar os dados de mortes por Covid-19. Veículos como o The Guardian, do Reino Unido, o Washington Post e a ABC News dos Estados Unidos e o Al Jazeera, do Catar, publicaram reportagens sobre a manipulação e a falta de transparência de dados no Brasil. Eu sou a Gabriela Salles e nesse episódio de Nos Rastros do Coronavírus, a gente vai conversar um pouco sobre o novo formato do boletim epidemiológico e as suas possíveis consequências. Na semana passada, os boletins epidemiológicos começaram a atrasar. Segundo o jornal Correio Brasiliense, a medida foi autorizada por Jair Bolsonaro e o atraso seria uma maneira de evitar a transmissão de dados durante telejornais noturnos. Durante o comando do ex-ministro Mandetta, o boletim saía às 17 horas. Depois, foi adiado para 19 horas e agora às 22 horas. Depois disso, foi informada uma mudança na plataforma de divulgação e os casos totais deixaram de ser informados. O comunicado divulgado no dia 7 informou que, abre aspas, o uso da data de ocorrência e não da data de registro auxiliará a se ter um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional e favorecerá a predição, criando condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da Covid-19 nos âmbitos regional e nacional. A confusão cresceu ainda mais no domingo, quando os dados foram divulgados 2 vezes, apresentando uma diferença de mais de 800 mortes entre cada divulgação. No primeiro momento, foram anunciadas 1.382 mortes, porém, às 21h50, quando o site oficial foi atualizado, estavam registradas 525, uma diferença de 857 óbitos. Essa medida gerou uma pressão de diferentes setores para a retomada da divulgação. A OMS pediu a transparência do governo brasileiro na divulgação dos dados. Elziane Gama, líder da Cidadania do Senado, protocolou na última segunda um pedido de criação de uma CPI para apurar a mudança da forma de divulgação dos números de casos e mortes da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. O CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, lançou um site oficial com dados completos sobre a pandemia, a partir do boletim oficial diário que cada estado envia ao Ministério da Saúde. O portal será atualizado todos os dias, às 18 horas. Além disso, ocorreu a formação de um pacto entre grandes veículos de imprensa, G1, Globo, Extra, Estadão, Folha de São Paulo e UOL, para monitorar independentemente os dados junto às secretarias de saúde dos estados. É importante que a gente entenda a situação atual do Ministério da Saúde como um reflexo de tudo que vem acontecendo politicamente. Desde a demissão de Mandetta, o Ministério vive completamente instável. A equipe tem sido constantemente alterada. Além disso, como a gente viu no episódio 16 dessa série, dezenas de militares estão sendo chamados a ocupar cargos no Ministério. E claro, há 29 dias o Brasil enfrenta a pandemia sem um ministro oficial. Desde 15 de maio, quem ocupa temporariamente é o general Eduardo Pazuello. E o ministro interino tem mantido uma postura pouco transparente. Mesmo procurado pela imprensa, Pazuello passou dias sem se pronunciar a respeito do que vinha acontecendo. Somente na terça-feira, dia 9, o ministro participou de uma reunião com o Conselho Ministerial e fez a primeira declaração. Segundo ele, a mudança nos dados é uma tentativa de fornecer números mais reais. Na ocasião, Pazuello afirmou que o ministério vinha trabalhando há 20 dias em um novo modelo de divulgação. Outro dado relevante em relação à transparência são as coletivas de imprensa. Na gestão Mandetta, elas ocorriam 6 dias por semana, de segunda a sábado, sendo que era comum o próprio ministro estar presente. Hoje, as coletivas são muito menos frequentes. Bom, em um período de crise como o que estamos vivendo, comunicação transparente é fundamental. A própria OMS ressaltou tal importância quando se pronunciou sobre a situação do Brasil. Nas palavras de Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde, abre aspas, é muito importante que as mensagens sobre transparência sejam consistentes para que possamos confiar nos nossos parceiros. É mais importante ainda para os cidadãos, que precisam entender como lidar com o vírus. Depois de toda a pressão para a retomada na divulgação e determinação do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira, dia 8, que lançaria um novo formato da plataforma interativa. A ideia é que os dados sejam divulgados todos os dias até às 18 horas. Como dito lá no começo, no novo formato serão considerados os dias dos óbitos, e não apenas os dias em que foram registrados, como acontecia antes e como acontece em diversos países. O receio que se levanta desse modelo é que o número de mortes contabilizadas diminua, já que muitos casos só são confirmados como decorrentes de Covid-19 após a data do óbito. Após muita expectativa e discussão, o site do Ministério da Saúde voltou a informar o número de casos acumulados e os gráficos com as curvas de contaminação, na terça-feira.